vivo. Vou botar o meu também. Já tem 6 e 7. Eu acho que a hora não vai não. Vai pegar não. É, a gente esqueci de ligar. ajustamos semana passada. Correria danada aqui durante a semana. Vamos ver se vai. Não. Foi não. Foi não. Não tem problema não. Mas tá aqui no meu mesmo também. Você entrou. Deixa eu ver se eu recebi. Notificação. Recebi. Estamos ao vivo. Agora com vocês, programa Ao Cair da Tarde. Com a apresentação do irmão Júlio, testemunho, palavra e a oração da fé. Prepare o seu coração. O programa vai começar em 5 segundos. Aqui na Web Rádio Cristo Chama. 5, 4, 3, 2, 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, entramos, meu Pai, na Tua santa e gloriosa presença. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo fôlego, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, por cada vida, por cada lar representado. Aleluia. Suplicamos também, Senhor, perdoai os nossos pecados, nossas falhas, as nossas ofensas. Estamos aqui, meu Pai, tão somente para Te servir, meu Pai. Usa, meu Pai, as nossas vidas como Te aprouver, com poder, com graça, com autoridade, meu Pai. Que possamos diminuir, meu Pai. Somos vasos e queremos ser, meu Pai. Desejamos ser usados poderosamente por Ti, meu Pai. Toma, Senhor, as nossas vidas. Toma também, meu Pai, a vida da nossa família, meu Pai. Porque deixamos o nosso lar, a nossa casa, a nossa parentela. Estamos aqui cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, meu Pai. Repreenda toda e qualquer retaliação do inimigo sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Abençoa também, meu Pai, os nossos ouvintes, meu Pai, por todo o Brasil, que esta emissora ela venha cada vez mais a chegar a lugares longínquos, meu Pai, que possa ouvir a Tua palavra, a ministração da Tua palavra, meu Pai. Peço também em especial pelo preditor da noite, meu Pai, o pastor André. Usa ele com a Tua palavra revelada, meu Pai, e que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações, porque Tu és o conhecedor, meu Pai, das nossas necessidades, meu Pai. Meu Pai, desde já entrego toda esta programação em Teu altar, é o que eu Te peço e já Te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Nós cremos na última palavra. Ele vai prover. Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus está no controle. Ele vai me ajudar. Ainda que tudo falte e a figueira não floresça, ou que os montes se abalem, eu só ergo a cabeça. Se for Deus dos impossíveis, poderoso tudo faz. E o que eu não puder, o meu Deus é capaz. Deus vai prover, Deus vai prover. Não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer. Não ando ansioso com meu dia de amanhã. Deus vai prover, Deus vai prover. Descanse nele, oh aleluia, cante conosco. Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus está no controle, Ele vai me ajudar. Ainda que tudo falte e a figueira não floresça, ou que os montes se abalem, eu só ergo a cabeça. Se for Deus dos impossíveis,
choro sou restaurado por aquele que tem poder. Eu não temo a escala, eu confio em quem me guarda. O meu Deus vai prover. Quando falta sou provado, se choro sou restaurado por aquele que tem poder. Eu não temo a escala, eu confio em quem me guarda. O meu Deus vai prover. Diga, Deus vai. Deus vai, Ele vai, não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer. Não ando ansioso com meu dia de amanhã. Deus, Deus vai prover, Deus vai prover. Ele vai, não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer. Não ando ansioso com meu dia de amanhã. Pega isso, Deus vai prover, Deus vai prover. Não ando ansioso com meu dia de amanhã. Deus vai prover, Deus vai prover. Eu creio nisso. A paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! Glória. Oh, meu Deus, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Mais um programa ao cair da tarde. É gostoso fazer essa programação. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu era responsável pelo grupo jovem lá da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro de São Cristóvão. Eita. E nosso pastor da nossa igreja, ele tinha um programa na rádio Copacabana. É sábado, 8 horas da manhã. Aí era o programa dele. Aí eu pedi a ele, pastor, posso ir para a rádio com o senhor para me anunciar o culto do grupo jovem, que era sábado, 3 horas da tarde. Então eu ia com ele para a rádio, para você ver como é que é a vida, né? Tudo é experiência, né? Aí eu via como é que a rádio funcionava, como é que eles faziam, como é. Tem gente que fica nervosa, mas é tranquilo. Fica nervoso, mas é tranquilo, né? A rádio, porque não tem ninguém te vendo. Só tem te ouvindo. Mas todas as coisas no final cooperam Sim. para o seu ministério, coopera para o seu crescimento espiritual. É como a cantora, a moça acabou de cantar, Deus vai prover. E às vezes vem de onde você nem esperava. E quando você não esperava. Quando você estava ansioso, não acontecia. Quando você deixou a ansiedade de lado e se lançou na obra do Senhor, as coisas aconteceram. O que o profeta disse para o servo dele? Dá uma olhadinha lá para o céu, no céu para mim. Aí o garoto disse, olha, não estou vendo nada, mas lá no finalzinho do céu tem uma nuvem em forma de uma mãozinha. Pastor, o que isso quer dizer? É que às vezes milagre grande vem através da mão pequena. Amém, meus irmãos? Tá bom, meu querido? É em nome de Jesus. Vamos em frente, tá bom? Não desanima, não. Porque quem desiste só reclama. Mas quem confia continua clamando. Glória a Deus. Amém, meu querido? O Senhor quer ver cara no pó, o Senhor quer ver joelho. Aí é que o Senhor quer ver, né? É isso que agrada ao Senhor, tá bom, querido? É aí que Deus quer ver a sua determinação, a sua perseverança. E tem horas que tem casos que o Senhor atende rápido e outros não, né? É no tempo dele, é como ele quer. Ninguém pode ensinar o Senhor como fazer, né? Como é que o Senhor vai trabalhar, né? Ninguém pode. Então, vamos continuar perseverando, firmes na presença do Senhor. Agora, só te digo uma coisa. Tudo que saiu da sua vida foi com permissão do Senhor. Porque o que Deus dá, ninguém consegue tirar. Não é a porta que ele abre, ninguém fecha, meu querido. Ninguém fecha. Só se ele autorizar, que é como se for um vento de correção, por exemplo, né? Amém, meus irmãos? É um prazer estar junto com vocês. Eu sou o pastor Júlio César, do Ministério Cristo Chama. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos.
E eu quero agradecer os irmãos pelo carinho, pela audiência, tá bom? E pelos convidados, né? Sempre que a gente convida, os irmãos estão vindo, estão participando, estão ajudando. Às vezes você está aqui ministrando uma palavra, mas você não sabe aonde tua palavra está chegando, irmão. É verdade. Você não sabe a vida, as pessoas do outro lado que estão sendo alcançadas através dessa ministração. Às vezes a palavra sai simples, pastor, mas sai com sangue. E às vezes a palavra sai cheia de conhecimento, mas não tem nada, sai vazia. É só palavra. Mas Pedro disse, né? Só o Senhor Jesus tem palavra de salvação. Chefe de religião pode ter conhecimento, pode, né? Ter palavra bonita, mas palavra, vida eterna, só Jesus. Só o Senhor Jesus, amém? Então continue aí firme na sua fé. Pastor, eu estou vendo o programa, estou assistindo, né, pelo Face, mas sim, eu queria botar na caixinha para mim escutar o programa, fazendo outras coisas. Então vai para o site, vai para a web, né? www.radiocristochama.com.br é o site, você vai abrir. Não precisa baixar nada, não baixa nada para não sobrecarregar seu computador. Aí quando vai abrir o site, lá em cima do lado esquerdo tem uma setinha. Você clica na setinha, pronto, já está ouvindo o programa Ao Cair da Tarde. Já está ligadinho na web rádio Cristo Chama, amém? Pastor, eu estou ouvindo pela web, mas eu gostaria de assistir. Eu quero ver o pastor André, quero ver como é que é o pastor. Eu já vou dizendo para você, você quer ver o pastor Wallace também? 2 careca. Amém? Comigo 3. É o programa 2 carecas, hoje aqui na web rádio Cristo Chama. Mas tá bom, é só você ir para o Face então e colocar lá no Face, você coloca Rádio Cristo Chama, procura a nossa página lá no Facebook, você vai ver, o programa já está no ar. Isso aí. Já está ao vivo, já tem até gente assistindo ali, que beleza, que bênção em nome do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos, estar aqui com vocês. Aqui está geladinho no estúdio, clima de montanha, está gostoso, em nome de Jesus. Nós fomos abençoados, né? Não, está. 22. Tá bom. Nós fomos abençoados, um empresário doou o ar-condicionado para a rádio. O empresário doou o ar, deu o rádio, o split, né, para a rádio, e um outro empresário mandou fazer a instalação. Glória a Deus. Nós fomos abençoados, porque, meu querido, é como eu sempre digo, né? Recurso não produz visão, mas a visão produz o recurso. Tá bom? Então vamos apresentar os convidados da noite. Ele é presbítero da comunidade cristã Paz e Vida, locutor e consultor de teologia da Rádio Cristo Chama e também professor de teologia. Nosso querido amigo de todos os sábados, de todos os programas, o Wallace Lima. A paz do Senhor, varão. Seja bem-vindo, mais um programa, suas saudações iniciais. Você está cheio de cargo, hein, irmão? Rapaz. Parece até aqueles caras cheios de peito. Né? Meu Deus, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, né? Brincadeiras à parte, mas o melhor título que nós temos é de ser servo do Senhor. É verdade. É importante a gente estudar a parte eclesiástica, né? Os cargos eclesiásticos, né? A gente sabe que tem também. E, acima de tudo, a gente quer deixar um legado. Eu aprendi como obreiro gera obreiro, diácono gera um diácono, presbítero, um pastor gera um pastor. Então, se hoje eu estou um presbítero, se amanhã depois Deus me consagrar um pastoreio, quem eu vou deixar como presbítero no meu lugar? Eu tenho que preparar alguém, não é verdade? Então, Paulo deixou Timóteo. Então, quem você vai deixar? Quem eu vou deixar? É orar a Deus, pedir a direção, o Senhor mostrar. E não quero me alongar muito, né? Eu queria já deixar primeiro uma mensagem aqui, Salmo 121, bem conhecido o texto, né? Está escrito assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É interessante que o próprio salmista, né? Ele dá a resposta, diz a pessoa, da onde? E o salmista ajuda ainda, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Amém, professor. Eu estava com a senha sábado passado, né? A menina, a diaconisa, ficou, poxa, o professor está com a senha. Glória a Deus. Vamos apresentar também o convidado
e o preletor da noite, né? Que é o nosso querido pastor amigo, né? Ministério Amigo. Nós estamos sempre juntos nos eventos aí na nossa comunidade. São os ministérios amigos que estão sempre um procurando ajudar o outro. E o Ministério Palavra e Unção é amigo, está sempre compartilhando, sempre nos ajudando, sempre nos socorrendo, sempre participando, em nome de Jesus. E nós fizemos convite ao pastor André Coelho para estar aqui conosco hoje, nesta programação, e ele aceitou. Está aqui nosso querido pastor André Coelho, do Ministério Palavra e Unção. A paz do Senhor, meu querido amigo, e seja bem-vindo novamente à Rádio Cristo Chama. É um prazer muito grande te receber aqui novamente, e as suas saudações iniciais. A paz do Senhor, ao nosso pastor Júlio, ao nosso presbítero e professor Wallace. Mais uma vez, né, estamos aqui e agradeço, né, desde já o convite. Para mim não é um convite, é uma convocação, e Amém. Convocação a gente não pode deixar de estar, né? Então para mim é uma honra. Quero também externar essa paz a todos os nossos ouvintes nessa noite, e acredito que essas horas que aqui nós iremos passar será de refrigério, será de aprendizado, será de preenchimento, será de presença, e aonde a nossa voz nessa noite alcançar, que o Espírito Santo possa, né, estar trabalhando, tanto na mente como no coração dos ouvintes, trazendo respostas, né? E acima de tudo, o nosso propósito aqui é que o Evangelho possa trazer salvação àqueles que ainda não conhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Então, nosso propósito é estar aqui. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. E assim como o nosso presbítero e professor deixou um versículo, gostaria também de deixar, que está registrado em Jó, no capítulo 19, versículo 25, bastante conhecido, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós temos a convicção e a certeza que ele já se levantou e que ele, né, vive, ele vive para sempre, ele vive eternamente, e que um dia, com certeza, todos nós que permanecermos nele, teremos esse encontro glorioso, estaremos juntos para sempre. Então, que Deus abençoe a todos nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, será um prazer estar aqui com os irmãos, e o objetivo do programa é esse, evangelizar. É um programa de palavra, de oração. Falando em oração, prepara aí a peça de roupa, prepara as fotografias, prepara a chave, prepara aí processo, tá bom? Pastor, estou esperando uma ligação, pastor. Essa ligação é de uma cirurgia, de um emprego. Então, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Nós vamos orar no final da programação e você vai receber esse telefonema que você está esperando. Amém? Se você crer, você fica aí ligadinho no programa Ao Cair da Tarde. Não sai daí. Não perca a sua bênção. O inimigo vai enviar agora pessoas para tentar te tirar do teu propósito. O inimigo vai enviar convite agora para você sair e se desligar da programação aí entre você e Deus. Eu estou te falando, não sai daí. Aguarde, fique aí na dispensação do Senhor até o final da programação, até na hora da oração, que o teu telefone vai tocar. Você vai receber essa ligação que você está esperando. Amém? Eu não programei nada disso, não pensei. Esse e-mail eu abri agora, veio do céu esse e-mail, hein? Eu abri esse e-mail do céu agora para você. O Senhor está mandando te dizer que o teu telefone vai tocar com essa ligação que você está esperando. Amém? Como é que eu não te conheço? Nunca te vi e não sei, estou falando isso para você. É porque veio do céu. É porque está acima das estrelas. É porque veio de Deus. Amém? Esse convite para você ficar aí. Pastor, recebi aí um diagnóstico médico ruim. As notícias não são boas.
Mas então eu tenho notícia boa para você. Amém? Não há nada que Deus não possa fazer. Aleluia. Maria perguntou isso para o anjo. Como é que Deus vai fazer isso? E a resposta do anjo para Maria foi na hora. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer, Maria? Amém? Então eu tenho boas notícias para você. Você que está cheio de más notícias, fica aí que eu tenho boas novas para você nessa tarde. Aleluia. Não há nada que Deus não possa fazer. Ninguém pode deter a mão poderosa do Senhor. E eu creio que Ele vai tocar na tua vida nesta tarde. Aleluia. Fica aí, tá bom? Ligadinho, mas você não pode sair. Se você me abandonar, você vai perder a bênção, né, pastor André? Com certeza. É na hora da oração, é na hora do clamor. Tudo a seu tempo. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Amém? O professor Wallace estava falando que a gente está precisando de uma ajuda no canal do YouTube, não é isso, professor? Sim, você que pode estar nos acompanhando, vai lá, coloca no YouTube Rádio Cristo Chama, tá lá o logo da rádio, né? Bem simples. Só você se inscrever no nosso canal, dar um like lá, ajudar, compartilhar com os irmãos da sua igreja. Ah, poxa, eu quero conhecer a rádio pessoalmente. É só combinar com o Júlio, você pode vir participar, conhecer os bastidores, né? Conhecer a gente pessoalmente também. Tomar uma água, bater um papo, né, pastor? A rádio, como o Júlio sempre disse, a rádio simples, humilde, mas é de Jesus, né? Tem lugares aí, estava até conversando com o pastor André ainda há pouco, que você paga para ir. Aqui não é pago, né? A gente paga para vir. Né? Então a gente faz esse trabalho voluntário. Mas essa ajuda do YouTube para alcançar mais pessoas, né? No Facebook. Então você que pode, compartilha, né? Com o povo da sua igreja lá. Vai valer muito a pena. Tem muito vídeo. Todas as perguntas não estão, infelizmente, porque a gente não sabia que proporção ia ter, né, pastor, no início. Mas temos no Facebook hoje quase 200 perguntas em vídeo. Então, só você assistir lá, vai ter inúmeras perguntas para você tirar sua dúvida. Você pode mandar para a gente aqui também. Vai ser uma honra E poder o canal do responder. YouTube? É Rádio Cristo Chama, no YouTube, tá bom? Rádio Cristo Chama. Tá precisando de inscrição, né? Sim, temos 383 inscritos até o momento. Então, Precisamos chegar a 1000, né? eu creio que semana que vem vamos ter um pouquinho mais. Eu creio Amém. também. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória. Para você ver, meu querido, como é que são as coisas de Deus. Você que está desempregado, pastor, eu estou procurando, mas as portas não estou conseguindo, não está abrindo. Eu estou passando dificuldade, eu preciso trabalhar. Amém? Deus conhece seu coração, confia no Senhor, tá bom? Fica aí, pega a tua carteira de trabalho para botar aí no momento da oração. Nós vamos orar. E a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Verdade. Sem fé, é impossível você tirar alguma coisa de Jesus. Perfeito. Sem fé, lá no céu você não arruma nada. Mas com fé, você faz igual a mulher do fluxo de sangue. Alguém tirou o poder de mim. Mas, Senhor, está todo mundo te tocando. Mas está todo mundo me tocando. Mas só ela tirou virtude de mim. Aleluia. Então, às vezes, o negócio está cercado de gente, mas gente que não tira mais virtude do Senhor. Verdade. Amém, meu querido? Amém. Pessoas que entram. Eu já vi na igreja. Eu já vi. Quando eu era lá da Pastora Celeste, o camarada no culto, no zap. Batendo papo no zap, no culto. Agora, o que foi fazer no culto, eu não sei. Meu Deus. O nome já diz culto. Cultuar, adorar o Senhor. Prestar atenção na palavra, participar da oração. Perfeito. Não é? Prestar atenção nas oportunidades que Deus já está falando. Pode ser uma criança, pode ser um jovenzinho, mas Deus já está falando na casa. Sim. Então, Verdade. vai entrar cheio de problema e vai sair cheio de problema. Não vai tirar virtude nenhuma do Senhor. Desse jeito, com esse procedimento, irmão, não, aí fica complicado, tá bom? Mas fica aí, tem muita coisa boa. Professor, falando em coisa boa, em céu e tal, tem pergunta? Temos perguntas, 3 perguntas. 3 perguntas? Então vamos lá. Qual é a primeira pergunta? É uma pergunta... Ela Já é isso mesmo? 18h42? Justamente. Meu Mas Deus. são perguntas, assim, tranquilas. E até já respondemos em outra ocasião, só que ela veio com uma roupagem diferente, né? Ah, tá, do tá. empresário. Então Entendi. vamos lá. Tá. Pode? Pode. Mandar bem a primeira? Vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte. Quem tem uma pequena empresa ou trabalha por conta própria, como deve calcular o dízimo?
Querido ouvinte, eu tenho um pequeno negócio. Tem tudo a ver comigo. Então, antes de passar para o professor, eu vou te dizer o que eu fiz, tá bom? Para não bater o que eu vou falar com o professor. Para que não. A gente não combinou nada, a gente nem sabia de nada. Sim. Meu negócio estava pequeno, só fechava no vermelho. Só fechava no vermelho. Então a gente estava trabalhando de manhã para comprar quentinha da noite. Mas eu falei, eu tenho que dizimar. Eu não posso viver sem dízimo. Então o que eu fiz? Já que as contas não estão batendo, a empresa está no maior sufoco, eu vou programar a minha retirada. Uhum. A minha retirada. Eu vou ganhar da empresa, se todo mundo ganha, os que trabalham eu também vou ganhar, R$ 2.500. Então aí que eu ajustei o meu dízimo. Eu falei, então, da empresa par, até que ela se normalize, ou que afunde, acabou que acabou mesmo, mas a da minha retirada eu vou dizimar. O que eu não posso é deixar de dizimar. E foi isso que eu fiz, professor. Benção. Vamos lá. Não separei nem versículo nem nada. É para a gente bater um papo aqui. Vocês são pastores, lidam melhor que isso até do que eu. Vou falar como um professor que respondia um aluno uma vez, pastor André, pastor Júlio, lá na minha igreja, como se fosse um trabalhador normal, né? Um CLT da vida. O camarada assina a sua carteira, beleza. Pastor André, salário R$5.000. Legal, beleza. Da onde eu tiro o meu dízimo? Aí vem a pergunta, do líquido ou do bruto? Essa pergunta simples, já veio aqui também. Muito simples. Vem de quanto foi assinado a sua carteira. O restante é descontos. Fundo de garantia, a sua passagem, se você tem plano de saúde, tudo isso ele é descontado. Então, o dízimo eu vou botar dessa maneira para você entender, como se fosse também um desconto dos R$5.000. Uhum. E é a primícia. A primeira parte, por quê? Separar para o Senhor, o melhor. Dentro de uma empresa, como é que eu faço? Da mesma forma. Você inicia, vamos botar aqui, dia 1º do mês, e fecha o caixa dia 20, 25. O que entrou nesse período, do dia 1º ao dia 25? Você entrou R$50.000. Beleza. Desses 50 mil você vai pagar tudo, correto? Suas contas, seus colaboradores. É que os 50 mil não é o lucro. Não é o que ficou. Isso aí. Não é exatamente. Não é capital de giro. Não. Entendeu? Esse daí é o que entrou. É o que entrou. E mas em cima disso aí, você dá um orçamento. Lá no orçamento, o que está? Material. Justamente. O dinheiro do material. Justamente. Que não é seu, não fica para você, não fica para a empresa, é do material. Do material. Então, geralmente é calculado também em cima daquilo ali. Exato. Né? O senhor falou uma coisa bem interessante, quem trabalha por conta própria deve se pagar. Como se fosse um próprio funcionário. Você é o patrão, mas você também tem que ter, né? Você tem que ter a sua renda. Opa! A sua retirada. Tem pequenos, médios e grandes empresários. Porque foi o que eu pensei, o irmão André. Da empresa eu não estou conseguindo tirar. Mas eu tenho que dizimar. Com certeza. Eu não estou trabalhando, eu trabalho também. Como todos os outros, eu trabalho. Uhum. Eu não tiro alguma coisa para mim, eu não faço compra, eu não pago um cartão. Então eu tenho que dizimar desse dinheiro. Desse dinheiro, se eu não dizimar, tá errado. E é um princípio, né? Porque eu tirei para mim. Sim. Esse eu tirei para mim. Isso aí. Eu costumo começar a aula sobre dízimo e oferta, escrevo no quadro assim, princípio. Dízimo é um princípio. Independente de como vai ser a aula ali, as dúvidas. Princípio. Sim. De tudo que Deus me dá pelo nosso trabalho, né, pastor? Puxa vida. Será que 10% eu vou ficar pobre? Será se você que está nos assistindo aqui, não cobramos nada para ninguém vir aqui, o Júlio sabe disso, estamos aqui por amor à obra, doando o nosso tempo. Eu sou professor na minha igreja há 6 anos, eu não ganho nada também, eu estou ali voluntariamente. 1 hora a aula minha, se eu fosse cobrar, seria R$40 hora aula, R$40. Mas a gente doa o nosso tempo. Então o que a gente pede na questão do camarada ser um dizimista fiel, daquilo que Deus tem abençoado você tirar a 10ª parte. Exato. E também tirar uma oferta. O Júlio sempre fala, acho bem interessante, lembra do teu pastor, dá uma meia. O Júlio sempre fala, dá uma meia pro teu pastor. Também é honrar o profeta da casa. Se eu quero honra, por que eu não vou te honrar? Sim.
Então, se eu quero honra de Deus, por que eu não posso honrar com a 10ª parte da minha renda? Eu estou honrando a Deus, Deus está me honrando, me dando vida, me dando saúde, abrindo portas, me dando inteligência para me poder ganhar mais. E quanto mais eu ganho, o meu dízimo, atenção, é aumentar também. E quem ganha com isso é o reino. Porque a verdade é o seguinte também, eu vou abrir já para os irmãos. Muitas pessoas têm a má visão. Não, o dinheiro está indo para o pastor. Pô, a igreja do pastor André, nossa, 1000 membros, meu Deus, está rico. Peraí, pô. Essa visão ruim, isso tem que acabar. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que agem de má fé. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas a gente sabe que tem homens de Deus que usam esse dinheiro da maneira correta. Ainda há pessoas justas nesta terra. Vou deixar os irmãos aí comentar também. E se você for entregar o dízimo no ministério que você não confia, chegue de desconfiança e com esse coração, vai acontecer com você o que aconteceu com Caim. Antes da oferta dele ser rejeitada, ele já havia sido rejeitado. Muito tempo. Entregou por entregar. Por causa das atitudes dele. Isso aí. Por causa das atitudes. João vai falar sobre isso. A partir do momento que você entrega, a palavra já diz. Você entregou. Não é mais com você. Não é problema seu. Não é problema seu. Você entregou. Dizimou. O Senhor não mandou entregar na casa do tesouro. Você obedeceu a palavra. Você entregou. Agora, quem vai gerenciar esse recurso não é você. E se foi mal gerenciado, existe uma coisa que se chama o dia do juízo final. Lá você não tem responsabilidade nenhuma com isso. Muito pelo contrário. Por você ter sido fiel e ter empregado seu dízimo na casa do Senhor, você ouvir aquela palavra: servo bom e fiel entra para o gozo do teu Senhor. É assim que você deve pensar. Com certeza. Amém. Deu para entender? Pastor André falar. Fica à vontade. Pegando o que os irmãos já falaram, né, que fala ali em relação ao trabalho por conta própria, é só para a gente poder fixar, né? Sim. O fato das receitas versus as despesas, não é isso? Quem trabalha por conta própria tem a entrada e tem as despesas, né? Então a gente vê o cálculo da entrada, o cálculo da despesa. Faz aquela média, né? É isso. E vai ter o resultado. Desse resultado, né, que é o lucro, é que se tira, né, a parte do dízimo, né? Se o pastor fala entrega, né? Nós devolvemos. E é uma questão de princípio, né? Porque muitos falam, né? Hoje é um debate sobre esse tema na maioria, né, das igrejas, e aí aqueles até que não fazem parte, né, dizem que... Mas é um princípio que começa lá em Gênesis com Abraão, né? Então eu vejo o dízimo por essa área. E em relação ao 10% que o pastor estava falando, eu não sei se é da sua época, pastor. Eu também não sou tão velho assim, mas não sei se os irmãos já ouviram falar acerca do dono da Colgate. Já ouvi falar. Né? A gente está falando de 10%, mas na verdade ele dava 90% e vivia dos 10%. Começou ali. E se tornou uma das maiores empresas, né? Que não só no Brasil, né, mas bastante reconhecida. Então é uma questão de fidelidade a Deus, de gratidão. Eu vejo o dízimo como um ato de gratidão ao Senhor. E nós fazemos isso não por obrigação, mas fazemos espontaneamente, voluntariamente, gratos por tudo que Deus realizou por nós. Paulo diz, né? Deus ama o que dá com alegria. Aí o camarada dá aquele coração fechado, trancado. Já dá sintoma e querendo não dar. Aí fica difícil. É melhor nem dar, porque não está dando com sinceridade. O coração está fechado, né? Então, melhor coisa é dar do que receber. Isso aí. Você precisa entender, como o pastor André falou, sobre princípio. O Senhor não está preocupado com a quantidade do seu dízimo, porque Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Perfeito. Então Ele deixou claro, esse dízimo é para a manutenção da minha casa, não é? Trazer todos os dízimos para que haja mantimento. Esse mantimento é a manutenção, para que a obra possa avançar, porque sem recurso, nem a igreja primitiva teria avançado. Vou repetir,
Sem recurso, nem a igreja primitiva teria avançado. Até para Jonas desobedecer o Senhor e entrar no barco, a palavra diz que ele Pagou a passagem. pagou a passagem. Mas é interessante, pastor, na igreja primitiva, né, no começo dela, o povo, né, aqueles que iam sendo acrescentados à igreja, né, nós vemos o caso de Barnabé, mas antes de Barnabé, eles já vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. É verdade. Qual é a porcentagem que eles davam? Muito maior. Muito mais. Então, Vendia propriedade. vendia a propriedade e depositava. Então, é uma questão de gratidão e fidelidade a Deus. Fidelidade a entendeu? Deus. Era muito mais do que os 10, né? Sim. Eu estava conversando com a pastora Celeste ontem e estávamos falando sobre o ministério de uma amiga nossa que receberam um terreno, aí está ajeitando a igreja, está ficando bonitinha, agora vai botar ar-condicionado. E a pastora Celeste me relatou, esse terreno foi uma doação. Nossa. Foi uma mulher que recebeu uma grande bênção na igreja e deu o terreno para a obra de Deus. Glória a Deus. Isso é um princípio. Isso é quando é o que aconteceu com Zaqueu. Quando a palavra entrou, o egoísmo saiu. Avareza. A avareza. Você pega a bens materiais. Quando Deus entrou, o demônio que faz com que as pessoas se apeguem aos bens materiais saiu. Então o que ele falou? Eu vou devolver. Então o que a mulher pensou? Se eu recebi essa grande bênção neste ministério, eu quero que outras pessoas também tenham a oportunidade de receber bênçãos através desse ministério, Gratidão, né? desse trabalho. Agora, a empresa é sua. Eu citei o caso da minha, Sim. que por causa de mal orientação, de erros de principiantes, eu estava cometendo e as contas não estavam batendo. Mas isso é um caso, ponto. Agora, se na sua empresa as coisas estão indo bem, muito bem, e você tem essa alegria da salvação dentro do seu coração, se você entende que nada para este mundo nós trouxemos e dele nada nós iremos levar, pastor, quero dar meu dízimo, não de 10%, eu vou dar 25%. E eu não vou dar do meu pagamento, eu vou tirar de tudo que entra. Glória a Deus. Amém. Amém. Palmas para você, meu querido. Verdade. Se você pode, se assim está dando certo para você, se é esse o seu propósito com Deus, ninguém impôs, ninguém imputou, ninguém fez sua cabeça, não. Pelo contrário, você e o Espírito Santo, se essa é a sua direção, continue, querido. Louvado seja Deus. Continue que você está no caminho da bênção. Glória a Deus. E através desse dízimo que você está dando, desse recurso, eu tenho certeza que muitas almas serão alcançadas para o reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deu pra entender legal, não deu? Deu, foi Deu, né? bacana, foi Deu, gostoso. Bom, né? Esse bate-papo vai ser bom. Né? Aquela Mas o coisa. relógio, como você diz, né, não é convertido. O relógio né? não é convertido. Senão Missionária pastor- Lorena. senão lá- o pastor André não prega. A missionária Lorena lá do manto que sempre falava isso. Ó, o relógio não é convertido, não. A hora está correndo. Vamos para a segunda. Mandar um alô aqui, né? Irmã Luísa Maria está com a gente aqui. Irmã Célia Costa. Roseli Nascimento. Presbítero Jorge. Um abraço, meu amigo. Pastor amigo. Tá aqui Simone Beltrão, Adriana Silva, Hamilton Fonseca, né? É pastor. Pastor, né? Deus abençoe, Benção, esse pastor. nome de Deus é uma benção. Todos sejam bem-vindos, né? Em nome de Jesus. A glória de Deus. Segunda pergunta, vamos lá. Para onde foram as pessoas que ressuscitaram depois da morte de Jesus? Sim, porque a Bíblia relata que sepulcros se abriram, né? Vamos para o texto, E né? pessoas que já estavam sepultadas foram vistas Sim. andando sobre a cidade de Jerusalém. Então, eu creio que a dúvida do ouvinte é essa. É essa. Onde foi esse? Onde foi? Então, vamos pro Depois, para onde que esse povo foi, professor? Vamos lá, vamos responder aqui, ó. O texto é Mateus 27, a partir do versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram. Os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, do verso 50 até o 53. É interessante, não cita o nome de quem foi ressuscitado. Ponto. Isso aí é indiscutível. Está dizendo o relato que eles entraram na cidade santa, Jerusalém. Ponto. Entraram lá. O que fizeram, o que deixaram de fazer, se morreram, se for assunto ao céu posteriormente, pastor, não entraram. Sabe por que não entraram? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas competem a Deus. Então, eu sei tudo de Bíblia? Me fala então, esse camarada tá. Né, pastor? Muita presunção, né, pastor? Eu sei tudo, pergunta tudo. E aí? Não tem Como é que você responde um negócio desse? Deuteronômio 29. Nós sabemos que Abraão está salvo? Sabemos. Sabemos que Davi está salvo? Sabemos, porque aquele puxão de orelha que Deus deu em Salomão, no final da catástrofe que foi o reinado dele, Deus até deu a deixa, né? Em consideração, meu servo Davi, mas certeza mesmo, está salvo. Foi Jesus que falou, só o ladrão da cruz. Vou ler o texto na íntegra aqui, ó, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Isso é uma coisa encoberta. Não tem nada registrado a respeito. Só que eles ressuscitaram e entraram na cidade. Só, mais nada. Beleza. Pertence ao nosso Senhor Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Opa, as reveladas. O que é revelada? Palavra de Deus. Está aqui, foi revelada para a gente. Então a gente vai trabalhar com o que nós temos. E as ocultas pertencem a Deus. Simples assim. Amém, pastor? Não, eu concordo, porque não tem como você falar de uma coisa que a Bíblia ela não vai te dar o respaldo. É verdade. E a gente não vai trabalhar no campo da conjecturação. Não tem como. Não tem como. Então a gente prefere ficar com aquilo que a Bíblia diz, até onde ela permite nós irmos. E deixar que as coisas realmente, como diz o professor Wallace, ocultas, pertencem a Deus. Se elas ressuscitaram, né? Dá-me a entender que se elas ficaram ainda algum tempo, né, na Terra, depois elas vieram a falecer. Isso aí, né, dá a entender isso. Né? E se foram salvas, nós está aguardando aquele grande dia para que o corpo receba a nova roupagem, né, que a gente chama o corpo glorificado. Olha, querido ouvinte, para onde elas foram, eu não sei. Por que elas ressuscitaram, eu não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus não faz nada que não tenha um propósito. Com certeza. Deus não ia fazer se não tivesse um propósito, tá, professor? Sim, com certeza. Amém? Terceira pergunta, vamos lá? O que Jesus quis dizer quando disse que não veio trazer paz, mas a espada? É também uma boa pergunta. Interessante, né? Interessante. Muita gente tem dúvida sobre essa pergunta. O que Jesus quer dizer? Isso era para meter o pau nos romanos, meter a espada, arrancar a cabeça deles. Vamos para o texto primeiro? Mateus 10, 34. Não pense que vim trazer paz, palavra de Jesus, né? A terra. Não vim trazer paz. Já está dizendo, não vim trazer paz, mas espada. Olha que coisa forte. Tem que mas pegar, e aí? tem que pegar todo o contexto. Né? A gente para e analisa, poxa, mas espera aí. Jesus não é o príncipe da paz. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Aí você se encontra, pera, rapaz, parece ser contraditório. Porque os judeus estavam esperando um Jesus, né? Fortão, bombadão, líder militar. Vamos lá, vamos pra guerra, vamos pegar, vamos matar. E aquela coisa toda. Aí vem Jesus manso. Só para contrariar. Manso, humilde. Montado num burro. Num jumentinho ali, aquela coisa toda, que fala com todo mundo. Ué, cadê? Não, nesse que a gente espera não, pastor. Não. Esse aí, não. A gente quer aquele cara mesmo para botar fogo no negócio. Aí vem Jesus, né? Humilde, tranquilinho. Então, querido, Jesus, ele não veio realmente. Eu entendo da seguinte forma.
Há uma guerra, a gente vê no mundo de forma generalizada praticamente. É a famosa Guerra Santa. Por que essa Guerra Santa? Se você pegar a história de Abraão, temos Ismael, temos Isaac. Já começa por aí. Uma guerra. Aquilo lá é um barril de pólvora. Ontem dei uma aula falando sobre a dispensação da promessa, falando sobre Abraão. Aquilo ali é um barril de pólvora. Então tem uma guerra. A qualquer momento. Se você hoje falar sobre a Bíblia em determinados lugares, vai dar ruim. Com certeza. A pessoa pode se ofender. Principalmente, quer ver uma coisa? Da onde veio a espada? Você vai entender. Prega contra o pecado. Prega sobre o homossexualismo. Vai lá na parada LGBT e começa a pregar. Né? O que a Bíblia está dizendo? Você só vai sair inteiro de lá. A gente vê no Facebook o camarada pregando sobre o pecado. É ou não é uma espada? Fala de guerra. Espada fala de briga. Sim. Fala de luta. Não é, às vezes, a luta física no embate. Não, vamos pregar sobre o pecado. É a palavra. É a palavra. Ele está querendo dizer a então, palavra. quando Jesus veio e trouxe a palavra, ele é o príncipe da paz, mas através da palavra, é a espada. E ele disse até, dentro do contexto dessa pergunta, que veio trazer a divisão entre sogra e nora, né? Justamente porque vai fazer a separação. É a palavra, não é físico, não é corte de espada, não. É cortar com a palavra, com a verdade do Evangelho. Perfeito. Se nós pegarmos, né, o que diz Hebreus, né, 4:12, se não for a memória, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada afiada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e juntos de medulas. A palavra de Deus ela tem esse poder de trazer divisão. Entendeu? Então, quando você realmente traz a palavra, aquele realmente que está vivendo de uma forma, né, que não esteja de acordo com o Evangelho, a gente fala que a palavra é confronto, vai confrontar, vai cortar. E quando corta lá, vai trazer essa divisão. É o que o pastor falou. Se a gente for pregar contra, né, o homossexualismo, vai cortar. Então vai trazer o quê? Uma divisão. Isso de pensamento em relação... Acabou a paz, né? Acabou a paz. Não E tem sabe mais onde paz. aconteceu? Se é história verídica, quem trouxe o meu pastor, o pastor Jorge Palharim, uma mensagem nos Estados Unidos, se não me falha a memória, foi na Inglaterra. O pastor pregando normal na praça. Aí para as pessoas para ouvir, né? E ele pregando sobre o pecado, sobre o homossexualismo, aquela coisa toda. E tinha realmente não é um casal, né? Dois homossexuais ali que não gostaram e processaram o pastor. O negócio foi para frente, pastor. Acabou a paz. O negócio foi para frente. Foi espada. Porém, só não deu ruim, vamos botar assim, para o pastor, porque teve marcar audiência, o pastor foi, todo mundo foi chamado para fazer aquela coisa toda, e aí o casal ali não foi, de homossexual. Não foi. Por isso, saiu ali, como não foi a outra parte, a justiça foi e arquivou. Mas olha só, agora imagina a gente fazer isso numa praça, dentro de um trem, um camarada, o senhor está pregando contra o pecado, tal, não gostei, eu vou te processar. É ou não é uma espada? Com certeza. Bom, querido. Confrontou, Sim, dividiu. Exato. Pelo que o professor disse, o professor André também Coelho falou, não é confronto de espada, não é confronto físico, tá bom? Isso. Tira isso da sua mente. É o confronto, acabou a paz, porque a palavra vai confrontar o pecado. E quando a palavra confrontar o pecado, vai haver uma separação. E havendo uma separação, acabou a paz entre as partes. É isso que o texto, não é isso, professor? Isso aí. Tá E certo? me lembrou agora, Jesus realmente não veio para trazer esse tipo de espada, sabe por quê? Quando prenderam Jesus, pastor. O que Pedro fez? Pegou a espada e cortou. Consegue pegar? Pedro fez igual, guarda isso aí, rapaz. Isso aí. Ah, mas ele não veio trazer a espada? Mas não é nesse sentido. Ele vai lá, restaura a orelha de Malco. Perfeito. É simples de entender. A palavra nos diz que uma mulher sábia edifica o seu lar. Então o que o senhor? Não bastou? Tem nada a ver o que o senhor está falando. Não, calma, eu vou voltar, vou explicar. Porque é com sabedoria, não é com confronto. É com sabedoria. Você vai numa parada gay, falar do evangelho, não é o momento. Não é ali, não é o local. O pau vai comer.
Eles vão ficar revoltados, porque é um movimento deles, é um momento deles. Você está entendendo? Foi um espaço que foi reservado, que foi autorizado para que eles façam ali o encontro deles. Você está entendendo? Não é isso que Jesus quer. Não é isso que o Senhor nos ensinou. É a pregação do Evangelho, porque quem convence o pecador não é o pastor. O pastor só ministra a mensagem através da unção do pastor, do ministério, a palavra que vem do céu revelada pelo Senhor, mas quem convence, esse trabalho de convencer, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Desse jeito. Já teve um convidado aqui na rádio que disse que entrou na igreja bêbado, aceitou Jesus e saiu bom. E aí? E aí? Então, não tem como explicar. Você está entendendo? Não tem. Já entra bêbado só para perturbar o culto. Nunca vai bom. Só vai bêbado porque quer atrapalhar. Esse cara entrou bêbado, aceitou Jesus e ainda saiu bom. Ainda foi curado da cachaça. Então, Só o Espírito Santo. é só o Espírito Santo hoje, e com sabedoria. Com sabedoria. Não é no calor da emoção, na eloquência. Não é. Isso não vai levar ninguém a nada. Pelo contrário, vai confrontar, não vai adiantar nada. A mesma coisa é um debate aqui. Vai debater homossexual para cá, pastor para lá, representante da comunidade não sei do que, GLBT, mas não sei o que. Só vai ter debate, professor. Só vão debater e vão sair daqui cada um do jeito que entrou. Não é isso, o objetivo não é isso. Até porque tem muita questão hoje da intolerância religiosa. Eu estava falando com o pastor André, antes da gente entrar ao vivo, eu trabalho com palestras, e eu preparei uma palestra, pastor André, nem falei com o senhor, agora eu me lembrei, sobre homossexualismo e a Bíblia. Como você aborda essas pessoas na sua igreja? Eu tive um aluno trans, recentemente, gente finíssima, ama Jesus, mas como eu trato com ele? Você que está nos ouvindo aqui, nos vendo agora, se chegar um grupo de homossexuais hoje na sua igreja, alguém assistiu o culto, a igreja está aberta. Sim. O seu olhar pode te denunciar. Então, no olhar, ele já vem de fora ferido. Como eu abordo? O que a lei, eu preparei isso na palestra, o que a lei ampara ele, o que a lei ampara a igreja? E eu fiz até uma pergunta, se a igreja seria um local público ou privado. Muitos não sabem responder. A igreja não é um local público, tá, querido? É um local privado, acessível ao público. Então, tem normas, tem regras, e parte do seguinte princípio também, Se eu quero respeito, eu me dou respeito. Independente se ele for homossexual, mas se ele me respeitar, vou respeitá-lo. Vinde a mim, todos estão cansados. Se Jesus disse isso, quem sou eu para lançar ele fora? Então devemos saber abordar essas pessoas com mansidão, com carinho, com ética, justamente hoje, para não sofrer também esse tipo de processo sem necessidade. Eu posso dizer uma coisa para você, querido ouvinte. Se eu estou me preparando para dirigir o culto na minha igreja, e a mensagem que o Espírito Santo me deu é uma mensagem que confronta o pecado, e entra um grupo de homossexuais para assistir o culto, eu não vou mudar a mensagem. É aquela que o Senhor revelou. Eita. Porque eu creio que eles foram enviados para receber aquela mensagem. E vão sair dali levando a palavra do Senhor no coração. Não vou desviar o meu propósito. Não vou sair daquilo que o Senhor mandou fazer. Não vou desobedecer à direção do Espírito Santo. Não vou agradar a O, B ou C. O meu ministério é pequenininho. Se o Roberto Carlos chegar lá, ele vai sentar no altar? Não. Ele vai sentar lá na cadeirinha de plástico, no lugar do lado de todo mundo. Desse jeito. Porque não tem lugar no meu ministério para cantor especial, não tem lugar especial para autoridade. A autoridade lá no ministério Cristo Chama são as autoridades constituídas pelo Senhor. Glória a Deus. São esses que vão subir o altar do Senhor. Porque são homens de altar. São homens de oração, de intimidade com o Espírito Santo. E quando subirem no altar do ministério Cristo Chama, do altar, eles vão liberar a palavra de vitória, vão liberar a palavra de salvação para aqueles que estão assistindo o culto. Então não tem lugar de destaque, não tem lugar de honra. Não podemos sair do propósito.
a igreja não pode se adaptar aos movimentos. Isso está errado. São os movimentos, as pessoas que devem se adaptar ao evangelho. Esse é o certo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Não adianta, Nicodemos, se não nascer de novo, não tem como ver a glória de Deus, não tem como ver o reino dos céus. Nesse estado do pecado, não tem como. Tem que batizar nas águas, o velho homem tem que morrer, e a pessoa, o pecador, precisa ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Se não for lavado pelo sangue do Cordeiro, professor, não tem como. Qual foi o sangue que prometeu, protegeu os egípcios na hora que o anjo da morte passou pelo Egito? O sangue do Cordeiro, o sangue do sacrifício perfeito. O sangue do Cordeiro tinha que ser perfeito. Então, é esse princípio. Salvação é por aí. Agora, dizer que, porque fulano entrou lá, o pastor pregou, quiser me prender, pode prender, eu vou fazer o quê? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Está entendendo? Se eu morrer por causa do evangelho, as pessoas vão chorar um pouco, é claro, né? Algumas, né? Separou, mas é isso aí. A gente está aqui para isso mesmo. Somos pessoas que temos a vida transformada. Só pode falar de transformação de vida quem passou por ela. Quem passou por ela. E não é a gente que tem que ficar se adequando. Não vou ter que me adequar agora, sabe, pastor? Não posso pregar isso. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Agora, também não vou jogar indireta em cima de ninguém. Lógico que não. Isso aí. Não vou jogar indireta em cima de... Não vou faltar com respeito com ninguém. Não vou faltar com educação com ninguém. Vão ser tratados com todo amor e carinho. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Exatamente. Porque o Senhor aceita todos, mas não aceita tudo. Amém? Olha, meus irmãos, já deu hora. Deu a hora que já 7 horas da noite. É a hora da ministração da palavra, né? Depois da palavra ainda temos a oração e as considerações finais. Então vamos colocar mais um louvor. É a hora de você ir no banheiro, tomar um cafezinho, tomar uma água. E aí, professor, vamos matar uma barata. Meu Deus. Mas não me abandona, tá bom? Fica aí, que nós iremos voltar com o nosso querido pastor André e a ministração da palavra do Senhor. Correu pra dentro. Ela vai sair. Ela não tá aguentando ficar lá não. Tem. O Rodrigo está em contato comigo pelo carro. Rodrigo. Eu quero falar com ele pelo carro.
Oi? Número de cabeça. 98818 5806. Rodrigo, né? Você botou irmão, mas não falou o nome. Oi? A Célia. Célia. Fala aí. Ih, caramba. Ouça agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Eu sou o pastor André, do Ministério Palavra e Unção. E essa noite eu quero compartilhar uma palavra de despertamento. Despertamento principalmente para aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, aqueles que são membros deste corpo. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra que está registrada no livro de Números. E aí eu quero citar alguns versículos e a gente vai pulando para que depois nós possamos entender. O capítulo 11 de Números, o versículo 1, ele diz assim: aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor o ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, em outras traduções está dizendo o populacho, em outras diz um povo estrangeiro, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos poróis, da cebola e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos.
O versículo 18 diz: E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis, pelo quanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé, este povo no meio do qual estou. E tu tem dito: dar-lhes carne, comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles as ovelhas e vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e pôs de roda da tenda. Versículo 31, então soprou um vento do Senhor, e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase o caminho de 1 dia de uma banda, e quase um caminho de 1 dia da outra banda. A roda do arraial ia quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, colher os cordonizes. O que menos tinha colhera 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar chamou-se Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve outro desejo. Queridos, esse livro ele tem esse nome devido a 2 censos que foram feitos. O primeiro está registrado no capítulo 1. O povo que havia saído do Egito está no Sinai. E o outro é no capítulo 26, quando já a nova geração está nas planícies de Moabe, e ali é feito o 2º censo. Mas esse livro ele trata da trajetória desse povo no decorrer do deserto. E quando nós fazemos a leitura, nós percebemos como é que esse povo se comportou diante do Senhor. Dentro dessa trajetória houve infidelidade, houve incredulidade, houve queixas, houve murmurações, houve adultérios. É só fazer a leitura de Números que nós vamos ver que dentro dessa trajetória como Israel se comportou. E Paulo, quando ele escreve à igreja aos Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer que a história desse povo, a vida desse povo, ela serve de aviso, ela serve de alerta para que nós, como igreja, não venhamos a cometer os mesmos erros que esse povo havia cometido. Então, dentro desse capítulo 11 que nós fizemos a leitura de alguns versículos, vai tratar acerca de uma murmuração por causa do alimento, e o alimento era maná. O versículo 1 que nós acabamos de ler está dizendo que o povo começou a se queixar. E esse povo ele está na extremidade do acampamento. Outros vão dizer que ele está no final. E esse povo, segundo alguns estudos, é um povo que saiu junto com a nação de Israel no Êxodo, quando aconteceu o Êxodo. Outros vão dizer que eram próprios egípcios, que vieram juntos. E eles estão no meio do povo, mas eles não fazem parte do povo. Então esse vulgo vai ter um desejo de comer um outro tipo de alimento. Porque até então, o que está sendo oferecido para o povo é o maná. O maná era a providência de Deus. O maná é o cuidado de Deus. O maná é a sustentabilidade que Deus estava dando ao seu povo no deserto. Eu vejo o maná como
um carinho que Deus tinha para esse povo, porque todas as manhãs, pelas madrugadas, antes do sol raiar, o Senhor ele abria a padaria celestial e fazia uma fornada e derramava sobre o arraial. Quando o orvalho caía pela madrugada, juntamente vinha o maná e era espalhado, né, no arraial dos judeus, e quando eles acordavam pela manhã, eles recolhiam esse maná. Eles amassavam, eles moíam, faziam uma massa, eles faziam pão dessa massa, faziam bolos. O interessante é que o gosto do maná era como um azeite fresco. Um azeite fresco. Então eu vejo o maná como um cuidado de Deus. E o amor que Deus tem por Israel é tão grande em relação a alimentá-lo no deserto, porque Deus só vai cessar o maná quando Israel é introduzido na terra. Então são praticamente 40 anos Deus cuidando desse povo e dando maná. Quando eles colocaram o pé dentro da terra prometida, o maná cessou, porque a partir dali eles comeriam daquilo que a terra lhes ofereceria. Então esse povo aqui, que está no meio de Israel, mas não faz parte, eles começaram a se queixar, começaram a reclamar, começaram a murmurar. O interessante, pastor presbítero Wallace, que segundo esses historiadores, sendo eles os egípcios, eles no Egito eles eram a maioria, só que agora eles se tornam a minoria. Então, no meio do povo, eles não têm uma voz. Então, eles precisam propagar essa voz. Eu preciso potencializar o meu desejo, já que eu não tenho voz no meio desse povo. O que eu faço? Eu vou começar a murmurar para um, começo a murmurar para outro, começo a murmurar ali, começo a murmurar aqui, e isso vai tomando uma proporcionalidade. E o povo começou a chorar por causa disso. Eu consigo entender o que Paulo ele diz, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu consigo entender aquilo que Paulo diz, que as más conversações corrompem os bons costumes. Dentro do dito popular, é aquela laranja podre dentro de um cesto de laranjas boas que vai estragar tudo. Então esse povo que está ali, esse vulgo, né, esse povo estrangeiro que tem um desejo, mas não tem uma voz para propagar, eles vão agora pegar o povo e vai potencializar essa voz no povo. E o povo vai começar agora a murmurar, a questionar, a chorar também. Por quê? Porque eles também passam a sentir o mesmo desejo do que esses estrangeiros estão sentindo. Então, um alerta para nós, como igreja, é para sair do meio do povo, é para sair do meio desse tipo de povo que só vive murmurando e que quer te usar como uma voz para propagar o desejo dele, a vontade dele. Ele não tem voz ativa, mas ele usa você, usa a igreja, usa os membros para potencializar, e aí torna-se que aquela massa toda levedada. A igreja daqui a pouco está toda levedada. Mas a ordem dada pelo Senhor, e eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém nessa noite, é para que a gente não dê voz a murmuradores e que nós possamos sair desse meio. Por quê? Porque Deus ele tem cuidado de nós. Deus ele tem tendo zelo para com a nossa vida nessa trajetória. Porque eu creio também que nós estamos dentro de um deserto, a caminho de uma terra, a caminho de uma promessa que nos foi feita, que é a vida eterna. Mas a gente não pode se associar com esse tipo de pessoa. E infelizmente as nossas igrejas estão cheias. Eles estão no nosso meio, mas não fazem parte dos nossos. E são cheios de desejos. Mas nós precisamos entender que nós morremos para esses desejos. Então, há um cuidado de Deus em relação ao maná. E eles agora, o povo de Israel está chorando, e eles estão dizendo assim, olha, o Egito era melhor. No Egito nós tínhamos alho poró, nós tínhamos peixes, nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepinos. Lá era melhor. E só que Deus ele começa a ouvir isso. Deus ele está ouvindo, ele não está se agradando.
Mas a pergunta que eu faço é: há erro em pedir carne? Eu não vejo um pecado, um erro, a nação desejar a carne. O problema está em como se vai pedir isso. A forma com que Israel se comporta. Por quê? Israel, ele está menosprezando, Israel está desdenhando daquilo que Deus está providenciando para obter aquilo que eles estão desejando. Então eu quero uma coisa e começo a desdenhar daquilo que eu já tenho. E outra coisa, eles começam a comparar aquilo que Deus está dando com aquilo que o Egito proporciona. E está dizendo, o Egito é melhor. Isso para Deus é terrível. Deus, ele está vendo e está ouvindo tudo isso e não está se agradando. E o que eu acho interessante é o fato de que o choro desse povo, a murmuração desse povo, afetou um pouco até a fé do líder. Porque Moisés agora vai se voltar para Deus. Moisés agora vai se queixar a Deus. E eu queria abrir um parênteses para explicar isso. Porque uma coisa é eu me queixar de Deus e outra coisa é eu me queixar para Deus. Tem pessoas que estão se queixando de Deus. Mas nós precisamos entender, se nós temos alguma queixa, nós precisamos levar as nossas queixas a Deus. E tem muita gente se queixando de Deus. Moisés, ele pega a murmuração e a queixa do povo e leva para Deus. Ele vai dizer, olha, porventura eu gerei esse povo para que eu pudesse levar no meu colo até a terra prometida. Esse povo está pesado demais para mim. Esse povo se tornou um peso para Moisés, porque Moisés está pesado demais. Eles são murmuradores demais, são questionadores demais. Aí Deus vai dizer assim, olha, reúne-se, separa 70 anciões e coloque em volta do tabernáculo, porque eu vou descer, vou tirar do Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre os 70 para te ajudar a levar o peso desse povo. O que Deus está dizendo, eu vou dividir a carga. O interessante é que Deus diz para o povo. Deus diz para Moisés dizer para o povo. E para este povo, diga para eles, santificai-vos. Porque amanhã eu vou dar carne para eles comerem. Eu ouvi o choro. Eu ouvi a murmuração. E eu ouvi quando eles disseram, quando nós éramos do Egito, nós éramos melhores. Ou nós vivíamos melhores, ou comíamos melhor. Mas manda eles santificar, porque eles vão comer carne, mas não vai comer um dia só não. Não vai comer nem 5, nem 10, nem 20. Eles vão comer um mês inteiro, até carne sair pelo nariz. Até carne sair pelo nariz. Para a gente entender, e aqui eu vejo dentro do texto, como esse povo, ele mexeu com a fé de Moisés, porque Moisés vai chegar para Deus e vai falar assim, 600 mil homens estão de pé diante aqui de mim. Fora mulheres e crianças, aproximadamente quase 3 milhões de pessoas. E o Senhor está dizendo que vai dar carne para eles comer um mês inteiro. A gente vai ter que pegar todo o gado que nós temos aqui e matar para dar para esse povo. Mesmo assim não daria para um mês. Não daria para um mês. Vamos matar as ovelhas, vamos matar as vacas, vamos dar. O Senhor vai reunir todos os peixes do mar e vai dar para esse povo. Então, para ver como é que a fé de Moisés foi abalada, foi mexida. Aí Deus vai se voltar para ele. Aí eu imagino, o texto não diz. Deus dizendo para ele, Moisés, acho que esse povo realmente mexeu com a tua fé, mexeu com as tuas estruturas. Logo você, Moisés, que eu utilizei, que você foi um instrumento nas minhas mãos para trazer todos os sinais sobre a terra do Egito. Você, Moisés, que viu o sobrenatural do mar se abrir, esse povo atravessar, de transformar as águas de mar em águas doces. Você, porventura, acha que a minha mão encolheu, que o meu poder diminuiu? Então eu vou te mostrar que a minha palavra vai se cumprir. Eu vou dar carne para esse povo comer. Então o que Moisés faz?
Ele sai, reúne os 70 e fala para o povo o que vai acontecer. Quando o Senhor tira do Espírito que está sobre Moisés e coloca sobre os 70, eles começam a profetizar. Só que o texto diz que eles não profetizam mais, mas tem 2 que não estavam, mas estavam no acampamento, Eldade e Meldade, que continuam profetizando. Até que um jovem vem até Moisés dizendo assim, ó, tem 2 lá que estão profetizando. Aí Josué vai dizer assim, meu senhor, manda eles se calarem. Manda eles pararem. Josué pede para que Moisés mande eles se calarem. Mas Moisés, que é um líder, aí eu consigo entender que o líder, né, pelo menos eu creio que o verdadeiro líder, ele quer mais que o povo se desenvolva, que o povo cresça, que o povo possa produzir para Deus. Ele vai dizer, tu está com ciúme de mim? Porque tem no nosso meio muita gente assim. Porque o pastor Júlio, ele está se destacando, ou porque o pastor Júlio tem um dom, ou que o pastor Júlio, né, Deus usa mais, e muitas vezes as pessoas ficam com ciúme disso. Mas nós precisamos entender que Deus continue usando o Senhor, dando mais dons, e que possa usar todos. Porque é isso que Moisés está dizendo, ei Josué, quem dera que todo Israel profetizasse, quem dera que todos eles fossem cooperadores, ajudadores na obra. Então não precisa ter ciúme por mim, não. Porque eu até entendo, pastor, que aquilo que é nosso, ninguém tira. O que Deus nos deu é nosso. E tem muita gente preocupado com cargos, tem muita gente preocupado com cadeira. Eu tive pregando essa semana lá na igreja e falava acerca de cadeira, lembrando de Eli. Eli cego, ele morre, mas não larga a cadeira. Mas tem muita gente assim, que já está cega no ministério, mas não larga a cadeira de jeito nenhum. Então aquilo que é nosso, já está preparado por Deus. Igual Saúl, né? Sem unção, mas estava reinando. O que é nosso já está preparado. Então eu não preciso me preocupar com isso. Que Deus use os demais irmãos, os demais pastores, os demais missionários, presbíteros, que Deus possa usar todos em prol do reino. Aí Deus, depois desse episódio, o que Deus faz? Ele dá ordem ao vento. Para quê? Para que o vento pudesse pela banda do mar e trazer os cordonizes para o arraiar. Até porque era um período migratório, mas as aves não passariam por ali. Então Deus dá ordem ao vento. Aí eu entendo, meu pastor, que toda a natureza ela obedece a Deus. A gente pode ver isso claramente no livro do profeta Jonas. Quando Deus dá ordem ao mar, ao vento, para gerar aquela tempestade, eles obedecem. Para ir atrás de Jonas. Quando dá ordem ao grande peixe, para engolir Jonas, e o grande peixe obedece. Ele dá ordem àquela aboboreira, para poder crescer, trazer refrigério para a alma de Jonas, a aboboreira obedece. Dá ordem ao bichinho para comer a aboboreira, e o bichinho obedece. Mas o ser humano é o único ser que não quer obedecer a Deus, que quer confrontar Deus. Aqui Deus está dando ordem ao vento, e o vento vai fazer aquilo que Deus está ordenando. E vai trazer os cordonizes, e vai espalhar sobre o arraial dos judeus, a quilômetros, né? Segundo o que o texto dentro da narrativa está dizendo, que essas cordonizes voavam a uma altura de 90 centímetros, ao ponto de Israel estar colhendo, pegando com as próprias mãos essas cordonizes. Mas observe o tempo de colher, de pegar essas cordonizes. Eles levaram 2 dias e 1 noite. É muita cordonizes. O que menos pegou 10 homens. Então eles vão preparar, pegaram, vão preparar, acredito que limparam, temperaram, botaram lá no fogo,
né? Assaram a codorniz para comer, porque eles estavam com vontade, o desejo era grande demais. Mas quando eles vão botar carne na boca, a ira do Senhor se acende. E uma praga muito grande vai vir sobre aquele povo, que antes deles mastigarem a carne, eles vieram a morrer. Aí Deus vai colocar o nome daquele lugar de Tabera a Tavá. E aqui eu acho interessante. Por quê? Porque a Tabera a Tavá significa sepultura dos desejos. Está sendo sepultado ali o povo que tem um outro desejo. O povo que não quer comer maná. O povo que quer comer carne. Porque maná, meu pastor, ele desce na vertical e a carne é na horizontal. O maná, ele não vem para satisfazer desejos. Pelo contrário, quem se alimenta do maná é confrontado nos seus desejos. Mas o povo não quer isso. O povo não quer alimento que vem do alto. O povo quer um alimento que vem da terra. Eles têm desejo das coisas da terra. Mas nós precisamos entender, por isso que eu disse no começo, que é uma palavra de despertamento para a igreja, que nós precisamos entender que os nossos desejos, eles foram sepultados com Cristo. O Senhor mesmo disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então o meu desejo, a minha vontade, não é aquilo que eu quero. Eu agora preciso viver a vontade de Deus. Mas muitas das vezes, desejos, ele vem bater a porta do nosso coração. As nossas vontades. E é aqui que nós precisamos estar alertos e atentos e vigilantes, que os nossos desejos precisam ser sepultados. Porque se nós, meu pastor, não sepultarmos os nossos desejos vão acabar nos sepultando. Nós já morremos para essa natureza decaída. Nós já morremos para ela. E Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Nós que somos nova criatura, 2 Coríntios 5,17, nós temos que agora pensar nas coisas que vêm do alto. O nosso alimento não é um alimento da terra. A minha alma não pode se alimentar e se fartar com as coisas dessa terra. A minha alma, ela tem que ser alimentada com um alimento que desce dos céus, que é a palavra do Senhor. Porque quando eu me alimento da palavra, os meus desejos são mortificados. Mas enquanto as pessoas estão desejando o alimento da terra, as suas vontades estão afloradas. A pergunta que eu faço nessa noite é: do que a sua alma tem se alimentado? Porque a nossa alma, assim como o nosso corpo, se alimentam. O nosso corpo se alimenta por aquilo que nós ingerimos pela boca. E a nossa alma, ela se alimenta daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. O que nós estamos ouvindo e o que nós estamos vendo? É isso que está alimentando a nossa alma. E muitas das vezes nós estamos alimentando aquilo que a nossa carne deseja. E é por isso que tem crentes fracos, crentes que se desviam, crentes insubmissos, crentes murmuradores. Por quê? Porque a sua alma está se alimentando das coisas dessa terra. Assim como Israel se deixou levar por esse povo estrangeiro que desejou outro alimento. Eu preciso saber com quem eu estou andando. Eu me lembro, pastor, no aniversário da rádio, a mensagem que nós ministramos acerca do paralítico. Nós precisamos andar do lado de pessoas que vai nos ajudar. Pessoas que vai nos alimentar. Pessoas que no momento da nossa dificuldade, elas vão nos carregar para a presença de Deus. Porque na presença de Deus nós temos fartura de alimento. A nossa alma se alimenta. Mas se eu estou andando do lado de pessoas que coadunam de pensamentos diferentes do que o meu, é disso que a minha alma vai se alimentar.
Então nessa noite é um despertamento para nós. Nós precisamos botar esse povo estrangeiro para correr. Precisamos remover ele dos nossos meios. Porque senão, eles podem, de tanto murmurarem, influenciar para que nós venhamos a agir da mesma maneira que eles agiram. Então esse povo serve de alerta para nós. Serve de alerta para a igreja. Eu quero finalizar, eu vou finalizar aqui, meu pastor, em nome de Jesus. Pode, cara. Em 1 Coríntios, capítulo 10, aí eu vou ler aquilo que Paulo diz acerca desse povo. É o capítulo de número 10. Que diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Amém. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, versículo 11, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso que nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que está de pé, cuide, para que não caia. Amém. Então, nesta noite, que você possa ficar com esta palavra, e que ela venha alimentar a sua alma, e que nós não venhamos viver apenas como ouvintes, mas praticantes desta palavra. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, suplicamos, meu Senhor, a Ti em oração. Pedimos, meu Pai, a Tua ajuda, o Teu socorro, o Teu refrigério. Cada um, meu Pai, com um problema, com uma necessidade. Aleluia. E o Senhor conhece cada um, meu Pai, dos nossos problemas, das nossas necessidades. E o nosso pedido, meu Pai, é que, em primeiro lugar, eles recebam a Tua palavra. E que essa palavra ela venha, meu Pai, enraizar cada vez mais nos nossos corações. E a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Te peço também, meu Pai, que nenhum de nós venha se desviar do Seu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o Senhor possa nos sustentar com a destra poderosa da Sua mão. E que aí, meu Pai, que o Senhor cumpra toda a Sua vontade, o Seu desejo, o Seu querer em nossas vidas. Sim, meu Pai, abençoa. Abre a porta de emprego para quem está desempregado. Sustenta aquele que está trabalhando, meu Pai. Estamos num momento difícil.